É preciso virar a página. Tem gente que não consegue avançar porque ainda está emocionalmente presa em algo que Deus já encerrou faz tempo. E talvez esse seja o seu caso. Você continua vivendo, continua acordando, trabalhando, falando com as pessoas, mas existe uma parte sua que ficou parada em um ciclo que já acabou. Uma dor que você não superou, uma decepção que ainda pesa. Uma fase que terminou, mas dentro de você continua viva. E sabe o que é mais perigoso? É quando Deus já mandou seguir, mas o coração insiste em voltar. Porque ciclos não acabam só quando as coisas terminam, acabam quando você aceita que não pode mais viver preso naquilo. Só que muita gente prefere sofrer no conhecido do que confiar no novo que Deus está preparando. E é aí que a vida trava. Porque enquanto você tenta segurar o que Deus está encerrando, você impede suas mãos de receberem aquilo que Ele quer entregar. Tem pessoas que perderam anos da vida tentando ressuscitar ciclos que Deus já tinha enterrado. Relações, ambientes, versões antigas de si mesmas. E quanto mais insistiam, mais cansadas ficavam. Porque tudo aquilo que Deus encerra, quando tentamos manter vivo, começa a nos destruir por dentro. Agora presta atenção nisso. Nem todo fechamento é castigo. Às vezes é livramento. Às vezes Deus permite o fim de algumas coisas porque Ele sabe que continuar ali destruiria o seu propósito. Mas o ser humano tem dificuldade de aceitar finais. Porque finais doem, machucam o ego, quebram expectativas, nos obrigam a enfrentar a realidade. Só que existe uma verdade que talvez você precise ouvir hoje. Você não foi chamado para viver preso em ciclos dolorosos. Deus não criou você para carregar para sempre aquilo que já deveria ter sido deixado para trás. E talvez o motivo do seu coração estar tão cansado seja porque ele está tentando carregar algo que Deus já pediu para soltar. Tem portas que não vão abrir enquanto você continuar parado diante da porta que se fechou. Tem voos que nunca vão acontecer enquanto você continuar abraçado ao peso do passado. E hoje Deus talvez esteja tentando te mostrar que seguir em frente não é esquecer, é confiar nele mesmo sem entender tudo. Porque quem vive olhando para trás nunca consegue enxergar plenamente o que Deus está fazendo na frente. E se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários: Deus, me ajuda a soltar. Porque às vezes, o primeiro passo para viver o novo é aceitar que o velho já terminou. Tem dores que acabam virando morada dentro da pessoa. E o problema é que, depois de um tempo, ela já nem percebe mais que está vivendo presa. Ela só sente o peso, o desânimo, a falta de força, a dificuldade de seguir em frente. Porque existe uma diferença entre lembrar de algo e continuar emocionalmente vivendo dentro daquilo. E talvez hoje o seu corpo esteja no presente, mas a sua mente ainda esteja presa em uma fase que Deus já encerrou. Você tenta avançar, mas alguma coisa sempre te puxa para trás. Uma lembrança, uma culpa, uma decepção, uma ferida que nunca foi tratada diante de Deus. E sabe o que acontece? A vida vai passando, mas você continua emocionalmente estacionado. Tem gente que perdeu a alegria depois de uma traição. Outros perderam a coragem depois de uma humilhação. Tem pessoas que nunca mais conseguiram confiar depois da dor que viveram. E aos poucos, elas foram se fechando por dentro. Só que Deus não quer você sobrevivendo. Ele quer você vivendo. A Bíblia diz em Isaías 43, 18, 19: Não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova. Olha isso. Deus está dizendo que existe algo novo sendo preparado. Mas enquanto a pessoa continua presa ao passado, ela não consegue perceber o novo chegando. E talvez seja isso que está acontecendo com muita gente hoje. Deus tentando mover a vida dela para frente, enquanto ela continua emocionalmente agarrada ao que ficou para trás. Mas deixa eu te falar algo forte. Nem tudo que foi embora era para permanecer. E nem tudo que acabou para destruir você. Tem ciclos que Deus encerra porque eles estavam roubando sua paz, sua identidade e sua força espiritual.
Só que às vezes a gente sofre tanto pelo que perdeu que não percebe o quanto aquilo também estava nos machucando. E o pior tipo de prisão é aquela onde a pessoa ainda acredita que precisa permanecer ali. Mas Deus não está pedindo para você viver aprisionado à dor. Ele está chamando você para confiar nele outra vez, mesmo ferido, mesmo sem entender tudo, mesmo com perguntas no coração. Porque fé não é entender todos os processos, é continuar caminhando mesmo quando o coração ainda está em reconstrução. E talvez hoje Deus esteja tentando fazer você entender uma coisa: o seu futuro não pode nascer enquanto você continuar alimentando aquilo que já terminou. Se você sente que precisa deixar algo para trás, escreve aqui: eu preciso seguir em frente. Existe uma pergunta que quase ninguém faz quando um ciclo termina. As pessoas perguntam, por que aconteceu? Mas raramente perguntam, o que Deus queria me ensinar com isso? E talvez o problema não seja só a dor que você viveu, mas o fato de que você ainda não conseguiu entender o propósito por trás desse processo. Porque quando Deus permite o encerramento de alguns ciclos, não é para destruir você, é para amadurecer você. Só que no começo quase ninguém consegue enxergar isso. Quando algo acaba, a primeira sensação é perda, é vazio, é confusão, porque o coração humano se apega facilmente àquilo que trouxe segurança emocional, mesmo quando aquilo já estava fazendo mal. E é por isso que muitas vezes Deus precisa remover coisas que nós nunca teríamos coragem de soltar sozinhos. Tem pessoas que estavam tão acostumadas a viver no mesmo ambiente, na mesma dor, no mesmo padrão, que começaram a achar normal viver cansadas emocionalmente. Mas Deus não te chamou para viver sobrevivendo espiritualmente. Ele quer restaurar sua vida por completo. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha que profundo isso. Existe tempo para começar, mas também existe tempo para encerrar. E quando insistimos em permanecer em ciclos que Deus já finalizou, começamos a lutar contra processos que o próprio Deus permitiu. Só que o problema é que muita gente acha que maturidade espiritual é saber começar coisas novas, quando na verdade também é saber aceitar finais. Porque alguns finais não vêm para te parar, vêm para te posicionar, vêm para tirar você de lugares onde nunca conseguiria crescer. Vem para quebrar dependências emocionais que estavam impedindo sua vida de avançar. E talvez hoje você ainda esteja olhando para o que perdeu, enquanto Deus está tentando fazer você enxergar aquilo que ainda pode nascer depois dessa dor. Porque toda vez que Deus fecha um ciclo, Ele não está encerrando o seu futuro, Ele está encerrando uma estação. E existem estações que acabam justamente porque você já não cabia mais nelas. Só que para viver o novo, você vai precisar parar de romantizar aquilo que Deus já pediu para deixar para trás. Nem toda saudade significa que você deve voltar. Nem toda dor significa que Deus abandonou você. Às vezes, o silêncio de Deus durante um encerramento é exatamente o que prepara você para um recomeço mais forte, mais maduro e mais alinhado com o propósito dele. Tem momentos na vida em que Deus permite o fechamento de algumas portas, não porque Ele deixou de amar você, mas porque Ele conhece lugares que você ainda não consegue enxergar. E o difícil é que quase sempre a gente só entende isso depois. No começo dói, porque o ser humano cria planos, expectativas, sonhos, e quando algo foge daquilo que imaginávamos, o coração se revolta, se entristece e até questiona Deus. Mas existe uma verdade espiritual que muita gente precisa aprender. Nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda porta fechada significa derrota. Às vezes Deus fecha caminhos porque sabe que continuar ali afastaria você do propósito. E sabe o que mais machuca? É quando Deus encerra algo que nós queríamos muito manter, porque existem ciclos que alimentavam nossas emoções, mas estavam destruindo nossa paz. Relacionamentos que pareciam necessários, mas estavam adoecendo a alma. Ambientes que pareciam confortáveis, mas estavam afastando você da presença de Deus. E enquanto você insiste em permanecer onde Deus já disse não,
sua vida vai ficando pesada, cansada e sem direção. A Bíblia diz em Apocalipse 3:7, o que ele abre ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre. Olha isso, quando Deus fecha algo, não é porque perdeu o controle, é porque ele sabe exatamente o que está fazendo. Só que fé não é confiar apenas quando tudo faz sentido. Fé é continuar acreditando em Deus mesmo quando o coração ainda está tentando entender o porquê de alguns finais. E talvez hoje Deus esteja tentando fazer você parar de correr atrás de portas que Ele mesmo fechou, porque existem pessoas tão presas ao que perderam que não conseguem perceber aquilo que Deus ainda quer construir. Mas o novo de Deus nunca nasce em um coração agarrado ao passado. Chega uma hora em que você precisa parar de perguntar por que acabou e começar a perguntar a Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque quando você muda a pergunta, começa a enxergar o processo de outra forma. E talvez esse encerramento não tenha vindo para destruir sua vida, mas para salvar você de continuar preso em algo que estava impedindo o seu crescimento espiritual. Faça esta oração a Deus. Vamos orar. Deus, eu não entendo todos os processos que vivi. Existem dores que ainda pesam no meu coração, ciclos que terminaram e partes de mim que ainda estão tentando aceitar isso. Mas hoje eu te peço, me ajuda a confiar na tua vontade mesmo quando ela dói. Arranca de mim tudo aquilo que está me prendendo ao passado. Cura minhas feridas, fortalece minha mente e me dá coragem para seguir em frente. Que eu não fique parado diante de portas que o Senhor já fechou. E que eu tenha sensibilidade para reconhecer os novos caminhos que o Senhor está preparando. Em nome de Jesus, amém. Talvez uma das coisas mais difíceis da vida seja aceitar que alguns ciclos realmente chegaram ao fim. Porque o coração humano sempre tenta encontrar uma maneira de voltar, de reviver, de tentar mais uma vez. Mas existe um momento em que Deus olha para você e diz: filho, isso já terminou, agora você precisa seguir. E enquanto você continuar tentando permanecer emocionalmente onde Deus já encerrou, nunca conseguirá viver plenamente aquilo que Ele preparou para o seu futuro. Porque ninguém consegue voar carregando pesos que já deveriam ter sido deixados para trás. E talvez seja exatamente isso que está cansando sua alma. Você está tentando caminhar, mas ainda está segurando dores, lembranças, culpas e ciclos que Deus já pediu para entregar nas mãos dele. Só que Deus não quer apenas aliviar sua dor. Ele quer restaurar sua vida. A Bíblia diz em Filipenses 3:13 e 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Olha isso, para avançar. Paulo entendeu que precisava parar de viver preso ao que ficou para trás. E talvez hoje Deus esteja chamando você exatamente para isso. Continuar caminhando mesmo com o coração em processo de cura. Porque o fim de um ciclo não significa o fim da sua história. E aquilo que hoje parece perda, amanhã pode ser o testemunho que vai mostrar o quanto Deus cuidou de você mesmo quando você não entendia nada. Então não tenha medo de virar a página. Não tenha medo de confiar no que Deus está fazendo em silêncio. Porque existem recomeços que só acontecem depois que alguns ciclos finalmente terminam. E se essa palavra falou com você, curta esse vídeo, se inscreva no canal, só escuta e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser instrumento de Deus na vida de uma pessoa que está tentando encontrar forças para continuar. E quando você compartilha uma palavra que cura, você também ajuda essa missão a alcançar vidas que estão precisando de direção, esperança e paz. E se você sente que precisa de ajuda para fortalecer sua mente, reorganizar suas emoções e se aproximar mais de Deus durante esse processo, existe um conteúdo especial que pode ajudar você nessa caminhada. O link está na descrição. E Deus cure tudo aquilo que ainda pesa no seu coração. Fortaleça sua fé e dê paz à sua mente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.